Hoje é 14 de novembro de 2018, uma quarta-feira, véspera de feriado. Nós temos mais feriado no Brasil que dia de trabalho, não, doutor Ruiz? E à minha frente eu tenho Antônio Ruiz Filho, que é um antigo criminalista em São Paulo. Já se pode dizer que é antigo porque tem 34 anos de advocacia criminal, fora os arremedos de quando era estagiário, não, Ruiz? É verdade. E a especialidade é muito pequena, não é, Ruiz? Uma especialidade fechada, não é? Uma espécie de confraria em que todos se conhecem, se respeitam e tem uma dose grande, às vezes, de amizade, que é a que nos une. Porque eu já estava lá na ordem como uma espécie de corcunda da ópera, né? Porque eu estou na ordem desde que eu era menininho, que eu frequentava aquilo lá e fui envelhecendo lá dentro, envelhecendo. E você chegou lá faz tempo também, não, Ruiz? Também, já faz um tempo. Nós estamos dizendo que a ordem é uma guilda medieval. Poucos sabem disso, mas as lideranças não se fazem de repente lá, não. A gente vem subindo as escadarias devagarzinho, não é, Ruiz? Galgando degraus. E dando sempre. Um esforço grande, até que finalmente a gente amadurece e chega a hora não de mandar, não é, Ruiz? Mas chega a hora de dirigir, que é exatamente a hora em que o Antônio Ruiz Filho chegou e já vem de longe, vem da ASP, onde foi presidente, não? É verdade. Que é uma entidade fortíssima, a Associação dos Advogados de São Paulo. Veio de lá devagarzinho, começou jovenzinho, até ser respeitado lá dentro, e alçando um degrau e outro, até liderar aquela entidade que é muito grande. E de lá a um degrau que passa também para a ordem. As coisas não são maçônicas, não são, mas são cheias dos mistérios. Nós somos misteriosos na advocacia criminal, não é, Ruiz? Aliás, grandes presidentes da associação depois foram também presidentes da ordem. Foram presidente da ordem. Foi uma passagem quase que subliminar, mas uma passagem que vem de amadurecimento muito sofrido, inclusive. E o Antônio Ruiz veio aqui a meu convite. Eu sempre faço uma prévia nas eleições da ordem. Nós somos quantos, Ruiz, em São Paulo? Hoje, cerca de 320 mil inscritos. Não se sabe exatamente porque não há um censo a respeito disso. Aliás, essa é uma das propostas que eu tenho, que se faça um recenseamento da classe para se saber quem realmente nós somos e quantos somos e como atuamos profissionalmente, em que áreas, mas o que se sabe, o que é relativamente divulgado para o público é que somos cerca de 320 mil inscritos em São Paulo. Pois é, com uns primos irmãos que a gente tem esquisitos, né? Outro dia eu fui ao Ministério Público aqui em São Paulo e fui atendido por um assessor jurídico. Era um rapaz muito simpático, por sinal, me tratou muito bem. E eu digo, você é? Eu sou assessor jurídico do Ministério Público. Eu digo, mas o Ministério Público não é composto também por juristas? Então você é assessor jurídico de juristas. É coisa esquisita, porque o jurista dá pareceres. Você dá pareceres para os seus confrades. Como é essa jogada? Ele ficou meio embaraçado porque
É meio difícil explicar isso aí. Mas, de qualquer maneira, de repente é um primo-irmão nosso que advoga dentro da própria instituição do Ministério Público, que não advoga. Estranho, mas se a sua proposta, uma delas é esta aí, nós vamos ter que saber como é que isso funciona, não é, Ruiz? São 300 e poucos mil advogados, não é? Alguns vinculados, outros não vinculados, alguns advogando sem inscrição na ordem, outros inscritos na ordem sem poderem advogar, né? Desembargador, ex-desembargador que advoga, ex-ministro que advoga sem poder advogar, porque tem aquele período de vacácio, né? Tem que esperar um pouquinho, senão não pode, não é? Mas não pode, mas pode, não é? É uma das propostas sua, mas eu conheci você na ordem, já ocupando o cargo diretivo lá dentro. Eu diria que a sua candidatura é uma espécie de cisão, não, porque eu sou um homem do mundo, não é? Eu sou amigo, companheiro, irmão de todos. Às vezes eu fico estranho, digo, por que essa irmandade toda não se conjumina e não trabalha junto? E de repente há um cisma. A gente pode chamar de cisma, Ruiz? Então, antes de abordar esse tema, se o senhor me permite, eu queria dizer que é uma honra muito grande ser convidado para essa conversa com o grande criminalista, um velho, né, Paulo Sérgio Leite Fernandes, que eu conheço desde que ingressei no escritório. Depois nós vamos falar um pouquinho da minha origem, não é? Mas desde que ingressei como estagiário no escritório de advocacia criminal, já ouvia dizer do grande criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes. E nesses 34 anos de atividade profissional nessa área, eu posso dizer que o senhor, doutor Paulo Sérgio, é um ícone da advocacia criminal do Brasil. E, portanto, é uma honra muito grande poder participar dessa conversa e trocar ideias a respeito da candidatura que nesse momento está posta. Sim. E nós estamos em pleno período eleitoral, né? Vamos ter eleições para a seccional de São Paulo agora dia 29 de novembro, daqui poucos dias. Então eu agradeço inclusive a oportunidade de poder explanar um pouquinho a respeito do que nós estamos pretendendo em relação a essa candidatura. Então, qual é a proposta? Então, nós temos várias propostas. Algumas que me parecem fundamentais são as seguintes. Em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados de São Paulo é a seccional maior do Brasil. Só para o senhor ter uma ideia, a seccional de São Paulo tem esse número enorme de inscritos que nós já mencionamos, e a segunda maior é o Rio de Janeiro, que tem metade desses advogados. E a terceira maior é Minas Gerais, que tem 1/3 desse volume de inscritos. Então, a seccional de São Paulo é de uma importância extremamente grande, inclusive no âmbito nacional, né? E, por ser muito grande, ao longo dos últimos anos, ela se tornou um pouco lenta, obsoleta, anacrônica, antidemocrática, não atende à transparência que hoje é exigida pela sociedade, pela advocacia, e nós achamos que isto demanda uma profunda reforma administrativa para enxugar a ordem, para torná-la menor e fazê-la mais eficiente, para que ela dê conta das demandas que são exigidas hoje pelo exercício profissional. E com isso, nós acreditamos, estudamos isso profundamente e acreditamos que podemos fazer uma diminuição da anuidade em até 30% do valor hoje pago. E certamente aqueles que estão nos assistindo sabem que há uma crítica hoje muito grande a respeito do valor que se paga da anuidade. Inclusive porque este valor não corresponde a uma contrapartida. É isso que os advogados reclamam muito. Pagam a inscrição, mas não recebem um apoio
para o seu exercício profissional. Por exemplo, em prerrogativas. Eu fui presidente da Comissão de Prerrogativas. Sim, eu lembro bem. E um bom presidente, por sinal. Muito obrigado. E digo o seguinte, a Comissão de Prerrogativas, que é tida como a comissão mais importante da OAB, e eu de fato acho que é, mas na administração atual e nas administrações logo anteriores, ela fica no meio de mais de 150 comissões. E se sabe hoje, até por pesquisas, que não adianta se atacar muitos pontos porque não se consegue ser efetivo em nenhum deles. E eu digo, se a defesa das prerrogativas profissionais é muito importante para a advocacia, esse deveria ser um foco da administração da ordem, de maneira que ela pusesse a serviço dessa causa todo o prestígio e toda a força da advocacia de São Paulo para a defesa das prerrogativas profissionais, de maneira que o advogado possa se tornar realmente efetivo no exercício da profissão e possa exercê-la livremente, sem obstáculos, para que ele possa defender corretamente os interesses e os direitos dos seus constituintes. Pois então, isso diz direto ou indiretamente com o Conselho Federal, não, Ruiz? Seguramente, é outra crítica que eu faço. Nos últimos anos, a seccional de São Paulo perdeu protagonismo no Conselho Federal. E eu acho fundamental que nós retomemos esse protagonismo, porque muitas decisões que são emanadas do Conselho Federal não servem para São Paulo, pelo gigantismo de São Paulo e pela força da advocacia dos advogados paulistas. Então nós temos que retomar esse protagonismo, não só da advocacia perante a sociedade, mas da seccional de São Paulo perante o Conselho Federal. Porque nos tempos em que isso havia, eu acho que o Conselho Federal era melhor. Pois é, eu estive lá. Eu sou quase um ancião nessas andanças pelo país. Eu estive no Conselho Federal durante umas 3 gestões. E tenho tido, agora que eu estou praticamente fora, eu vou lá de vez em quando e ainda assim a convite de vocês, eu tenho umas surpresas. Por exemplo, como nós deixamos que o Conselho Federal nos deixasse, porque São Paulo foi praticamente alijado. Eu soube que o novo presidente do Conselho Federal vai sê-lo por acordo, qualquer coisa nesse sentido. Me permita falar sobre isso, porque isso é um ponto muito importante. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa assim, porque eu fiquei encafifado com isso aí. Há uma combinação no Conselho Federal, que eu não sei exatamente de onde partiu, creio que o senhor também não saiba, e eu não sei, que há uma divisão em que vão se sucedendo presidentes por regiões. E que na próxima gestão seria a vez da região Sudeste. Sim. O que se sabe é que o atual presidente da seccional de São Paulo tinha pretensões de ser o candidato da região Sudeste para o Conselho Federal, mas por razões que aqui agora não convém dissecar, não conseguiu esse intento. E, portanto, a combinação que houve é que o próximo presidente do Conselho Federal será o atual presidente da seccional do Rio de Janeiro. Não seria mais, do Sul, não? Não, e mais. Parece-me que essa combinação também exige que quando há um representante de uma região num cargo da diretoria do Conselho Federal, não pode haver um diretor que seja da mesma região. De maneira que parece-me que o acordo já firmado em Brasília é que a próxima diretoria do Conselho Federal não terá nem sequer um diretor de São Paulo.
Então Sim. eu quero dizer, eu não concordo com essa combinação. Eu acho que ela não convém nem à advocacia de São Paulo e diria muito menos à advocacia do Brasil, que deve sim ser representada pela forte advocacia, pela qualificada advocacia dos advogados paulistas. Pois então, eu julgava que o próximo presidente do Conselho Federal seria lá do sul, de Santa Catarina, do Paraná, em sequência, inclusive, um certo ordenamento, diríamos, de direita. Não se fala em política aqui porque é uma atividade que nós advogados não devemos encarreirar. Nós devemos ser como padres, né, Ruiz? Nós ficamos esperando no confessionário a ver o que os outros têm a nos dizer. A nossa opinião nós guardamos para nós mesmos. Mas eu achava que o Sul ia continuar mandando no Conselho Federal da Ordem, como mandou até agora, nesse triênio, não? E aliás, essa combinação de que seria o presidente da seccional do Rio de Janeiro, o próximo presidente do Conselho Federal, teve o apoio do atual presidente de São Paulo. Não é? Ah, é? O que para mim é curioso, porque eu quero dizer que, sendo eleito, eu vou dificultar essa negociação que me parece, no mínimo, antidemocrática. Pois é, fica esquisito. Isso aí, o Conselho Federal é uma miscelânea, não é? É uma espécie de Senado, né? É uma espécie de Senado, mas nesse ambiente episcopal nós estamos sendo postos à margem disso tudo, embora São Paulo seja realmente um dos redutos mais fortes da advocacia democrática que o Brasil tem. Então, isto seria uma pretensão sua, na medida em que alcançasse esse entronamento, né? Na verdade, é quase uma assunção de uma cadeira senatorial, não é? É muito importante ser presidente do Conselho Federal da Ordem e é muito importante ser presidente do Conselho Seccional Paulista, talvez. Quem sabe mais importante do que ser presidente do Conselho Federal é ser presidente aqui. Aliás, doutor Paulo, nós que já vamos ficando meio antigos na profissão, e o senhor certamente sabe disso, que num passado não tão distante, ascender algum cargo na OAB de São Paulo era o coroamento de uma carreira profissional como advogado bem-sucedida. Sim. Hoje já não é assim. Houve uma inversão de valores, de maneira que os colegas procuram ascender a cargos na ordem para aí sim se fortalecerem profissionalmente. O que eu acho que está na base de muitas distorções que nós estamos vivendo hoje na OAB de São Paulo. Por exemplo? Eu não gostaria de citar nomes para não ser indelicado, mas eu vejo que alguns colegas querem ascender a ordem não para terminarem a sua atuação num colegiado dessa magnitude, que é a OAB de São Paulo, né, pretendendo depois ter outros voos, alçarem outras condições. E eu acho que isto não deve ser assim. Quem é advogado e tem a profissão como esse sacerdócio que o senhor acabou de mencionar de certa forma, deverá querer representar a advocacia de São Paulo como a finalização do que pode ser mais sublime na atuação profissional de um advogado, não como um rito de passagem para outras funções, depois até na política. Pois é, você diria, Ruiz, uma espécie de degrau para uma candidatura qualquer,
ou a deputado, ou a senador, ou a governador do estado. Isso já aconteceu, não? Já aconteceu, eu digo, é possível, mas não pode ser um pensamento pré-ordenado nesse sentido. Eu acho que as coisas têm que seguir naturalmente o seu curso. E quem queira ser presidente da OAB de São Paulo precisa ter isso como sua única meta de vida. Não imaginar que daí para frente pode ter outros degraus a serem alçados. Pois é, é um pináculo. É assim que eu penso. É o último, é o desiderato. Sem dúvida. É aquele que galardoa na criatura quando ela realmente já satisfez todas as pretensões que tinha. Eu devo dizer a você que quando eu era garotão, a minha origem é Santos. Eu sou lá de baixo, eu sou da praia. Aliás, estive essa semana em Santos e fui recebido lá por muitos advogados. Pois é. Que é Santos é uma subseção importantíssima no estado de São Paulo. Não só na política da ordem, mas na política dita globalizada. Santos é um reduto perigosíssimo. Perigosíssimo a quem maltrate a praia. Ela precisa ser muito acarinhada, porque o santista é viciado em política. Não política soturna, mas aquela cheia de segredos e de mistérios, não é? Eu vim para cá em 1973, não, eu vim para cá logo depois de 64, meio fugido. O Márcio Tomás Bastos veio fugido lá de Cruzeiro, né? Cruzeiro, ele era vereador lá, as coisas ficaram perigosas para ele com a revolução, dita revolução com o golpe de Estado, ele fugiu para São Paulo. Veio trabalhar com Valdir, menino ainda. E eu fugi de Santos também, defendia lá uns meninos que eram comunistas e tive que fugir para cá, porque a temperatura lá estava muito perigosa. Santos era e continua sendo uma subseção que precisa ser muito bem tratada. E quando eu fugi para cá, a minha ideia, o meu ideário, aquela menina Ana Maria Babete, que é a minha primeira mulher, eu tenho uma sorte incrível com mulheres, sabe? Incrível. A minha primeira mulher era de um auxílio mágico às minhas fraquezas. E a segunda, a Dione, é excepcional. Eu estou casado com a Dione há quase 40 anos. Ela segura o homem com um cinturamento muito firme, impedindo, inclusive as nossas mulheres são assim, né? Elas, à noite, dizem... Aliás, se me permite, nessa campanha, o tema da participação da mulher é o que está mais em voga. Eu sempre me dei muito bem com mulher, muito bem. Elas são carinhosas, autênticas, transparentes, expansivas, filósofas, ajudam-nos quando nós estamos a tentar fazer uma bobagem, até quando nós fazemos, elas nos perdoam a maior parte das vezes, e quando não perdoam, elas nos punem, mas não por muito tempo, porque depois se reconciliam. Tenho um afeto profundo por mulheres. E o meu ideário quando eu era menino, a minha primeira mulher queria que eu fosse presidente da ordem. Queria. Seria certamente um grande presidente. Não, porque nós somos solitários, sabe? Você tem uma vocação grupal, o que é raro em advogado criminal, não? A vocação familiar, no sentido de congregação de pessoas, você tem. E eu não tenho. Se você me puser num grupo, eu destruo o grupo. Aliás, doutor Paulo, eu tenho dito o seguinte, que talvez a grande qualidade de um líder não seja nem tanto as suas qualidades intelectuais,
mas a capacidade de se cercar de grandes pessoas Aglutinação. para que possa, dessa forma, em conjunto, promover alguma coisa que vale a Você pena. tem um vice-presidente que é pessoa grada na classe, né? É um advogado de muito prestígio, que é o Clito Fornaciari Júnior, que tem nos ajudado muito. Respeitadíssimo, inclusive. Tem nos ajudado muito e tem guiado também algumas das questões que nós estamos abordando com a sua experiência, com a sua vivência e com a sua capacidade reconhecida do ponto de vista profissional. Pois é. Eu creio que essa, vamos chamar de cisão. As cisões que eu tenho visto na ordem são periódicas, porque o advogado vencedor ou vencido, ele é capaz de se reorganizar e prestar auxílio ao dito vencedor. E aquele que vence tem tido também maioridade intelectual, emocional, para poder buscar o companheiro litigante no sentido de ajudar a formar esse exército. Outro dia... Então, o senhor me permita dizer Ora, uma coisa pois. que eu acho importante? Nem sempre, doutor Paulo. Eu quero lhe dizer o seguinte, que eu fiquei muito surpreso porque fui conselheiro por uma gestão, fui presidente da Comissão de Prerrogativas nessa primeira gestão, depois fui alçado à condição de candidato a diretor, fomos eleitos, fizemos a gestão e quando eu me retirei do grupo, o meu nome foi excluído de uma lista de participantes da Comissão de Direito Penal Econômico. O que me trouxe assim uma grande surpresa, porque eu penso assim como o senhor. Nós somos todos pertencentes à mesma classe e devemos nos unir para combater os inimigos de fora. Sim, claro, claro. Né? Além muros. E eu acho que esse tipo de conduta não traz nenhum benefício à advocacia, porque modestamente, de certa forma, poderia colaborar com os intentos da comissão. E fui excluído porque deixei de participar do grupo político que hoje está na gestão da OAB, o que eu acho muito ruim. Se eu chegar a ter a honra de presidir a OAB de São Paulo, isto nunca vai acontecer. Pois é, você vai partir para a aglutinação, não é? Não tenho dúvida quanto a isso. Porque é muito importante. Nós temos uma luta no Supremo Tribunal Federal que é muito engraçada. Engraçada, é tragicamente curiosa. Porque nós somos animais totêmicos, não é? Totêmicos ou icônicos. Eu tenho a veleidade de ler muito matéria de estudo e análise da psique humana. Às vezes eu cuido disso aqui para não enlouquecer também, porque precisa, né? Sim. Você tem que higienizar a cabeça para não partir para fabulações extravagantes, né? Mas nós somos totêmicos, sim. Somos totêmicos, somos animais vincados no imaginário, como os homens primitivos, que colocavam o totem nas esquinas das palhoças e ali eles faziam suas referências e reverências. Eu me lembro bem daquele filme famoso, O Gladiador, em que ele é vencido, é escravizado e passa no meio da turba e um servo, a secla, um amigo dele passa a ele, quando ele está atravessando a turba, uma imagenzinha pequenininha que era do pai do gladiador escravizado.
E ele pega aquilo, leva para a cela, coloca aquilo em cima de uma rocha e faz as preces. Nós fazemos as nossas preces, não é? E nós temos que ter ícones, nós temos que ter líderes, nós temos que partir para o imaginário que dê ao nosso companheiro uma dose qualquer de diferenciação que permita a ele fazer a condução daquilo que, a falta de outro termo, eu classificaria como turba. É uma turba organizada. Nós somos aqui quase 400 mil profissionais. Aliás, é o que falta um pouco também à Comissão de Prerrogativas, que haja algumas bandeiras que sejam defendidas. Temos que tê-las. Não é? Temos que... Pela comissão e institucionalmente pela ordem. Temos que tê-las. Então, uma das minhas obsessões é o nosso assento no Supremo Tribunal Federal. Nós temos o direito de sustentar sentados. O ministro Joaquim Barbosa, que merece de alguma forma a nossa admiração, porque, embora muito mal criado, ele era um indivíduo centrado nas opiniões dele. Joaquim Barbosa tinha 2 cadeiras. 2. Tinha um problema qualquer físico, em que ele precisava de vez em quando descansar o torso no outro assento. Seria muito fácil ceder uma só das 2 no tempo em que ele presidente foi, para que o advogado pudesse sustentar. Mas eu conheço essa sua luta, que é antiga, né? E que eu creio que ela seja simbólica, né? É simbólica, por excelência. Ela é icônica. Alguém pode imaginar, poxa, mas uma cadeira? Não, porque a cadeira está prevista. Se é que se pode sustentar sentado. Ela é totêmica. Como a nossa beca. Você não pode sustentar sem beca. Então, e ao longo dos anos nós fomos abrindo mão de certas questões, e isso foi, de certa forma, enfraquecendo a nossa atividade profissional. Pois é, outro dia numa conversa privada, se for preciso, eu digo isso publicamente, eu digo, eu quero um líder nacional, o rapaz que vai ser presidente do Conselho Federal da Ordem, eu diria, isso é para você, porque você é mais moço que eu, é difícil alguém mais antigo do que eu, porque eu sou um sobrevivente, não é? Então eu posso chamá-lo de rapaz, é presidente do Conselho Federal, in vitro, porque vai ser, não é? Eu digo, eu quero um líder que chegue ao Supremo Tribunal Federal, na primeira sessão do Supremo Tribunal Federal, e reivindique do próximo presidente, que há de ser quem? Qual é o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal que nós vamos ter? Bom, agora é o ministro Toffoli, né? Agora é o Toffoli. Durante 2 anos. E vai ser durante 2 anos. Ministro Toffoli, uma cadeira para este advogado falar sentado. E com certeza o Toffoli diria, providenciam um assento para o advogado, porque o estatuto o permite. Então, ao próximo presidente do Conselho Federal, que vai para lá por acordo, não há litígio, segundo se sabe, a primeira obrigação dele, a primeira obrigação sua, rapaz, vai ser dizer isso. Porque este advogado, velho, embora um dia acorda de mau humor, vai ao Supremo Tribunal Federal numa sustentação oral eventual, que ainda tem, e diz, presidente, uma cadeira para esse advogado, se não for por direito, pela velhice. Porque o Estatuto do Velho também me dá esse direito. Vossa Excelência pode decidir. É mais fácil pela velhice do que pelo direito, mas qualquer um dos dois serve. Cria uma convulsão nacional que eu não quero praticar. Eu não quero ser autor dessa ofensa, dita ofensa à Suprema Corte, mas se cuidem. Porque se eu acordar de mau humor um dia desses e tiver uma sustentação oral em Brasília, a primeira coisa a reivindicar, antes da saudação de praxe, uma cadeira para esse velho advogado. A gente não quer fazer isso. Isso só para começar. Para começar. Mas o nosso líder nacional, meu caro
candidato e muito bem posto, inclusive, nessa disputa, o nosso líder nacional tem isso como exigência. Isso é uma pretensão que há de dar uma coceira muito complicada no nosso dito líder próximo, mas vai ter que fazer. Querendo ou não querendo, o rapaz vai fazer. Porque se não fizer, alguém há de fazê-lo no lugar dele. E o líder não pode permitir que o outro faça aquilo que é obrigação dele. Isso é muito embaraçoso, é muito complicado. Mas seja isto uma reivindicação que há de permanecer viva enquanto não nos derem esse assento. Porque isto é simbólico, é icônico. Poderia dizer, inclusive, que isso é psiquiátrico, não? Mas é uma psiquiatria no bom sentido, é uma psicose, embora não parta, não, meu caro Luiz. Então, você é candidato à presidência da Ordem. São 5 chapas. Isto, são 5 chapas nesse momento. Eu considero que são 2 chapas de situação. Qual é a outra da situação? Então, uma encabeçada pelo atual presidente, Que é o Marcos da Costa. que é o Dr. Marcos da Costa. É. E a outra é encabeçada pelo atual secretário-geral da OAB. Por isso que eu digo que é de situação. Ele não pode ser oposição, porque ele está no exercício do cargo na administração atual. E a oposição estão brigando frente a frente e brigam? Não. Não conflitam? Eu tenho dito o seguinte, doutor Paulo. Eu vejo que há uma insatisfação generalizada na advocacia com relação à atual gestão que vem se perpetuando no poder, né? Entre 2 pessoas, são 15 anos de mandato. E eu acho que isto é excessivo para um ambiente minimamente democrático. Esse ambiente que eu digo minimamente democrático impõe alguma alternância de poder, o que não tem havido na Ordem de São Paulo. Então eu creio que a advocacia que está insatisfeita não pode votar naquelas pessoas que estão no exercício dos seus cargos e não fizeram o que só agora prometem que farão numa próxima gestão. Sim. E eu digo, o que eles não tiveram oportunidade de fazer antes, que só farão depois. Sim. Eu não vejo muito sentido nisto. Então, não vejo como algum advogado que não compactue com essas falhas que eu acredito existirem, possa votar numa dessas 2 chapas. Mas há 3 chapas de oposição. E eu digo, vote em um de nós. Mas eu creio firmemente que a minha chapa é a que propõe mudança, mas o que é mais importante, porque mudar é só uma parte da solução do problema. A minha chapa tem condições de fazer a mudança para fazer mais e melhor. Sim, eu diria, você é jovem. Você tem 6 anos, completo amanhã, no dia 15 de novembro. 56 anos, meus parabéns antecipados. Você é jovem. Dia desses, quem é que tem 74 anos? 74 anos. Não sei se Marta Suplicy não é tão antiga, não. Quantos anos tem Marta Suplicy? Ela anunciou, Marta Suplicy era linda quando moça. Eu fiz uma crônica anteontem, com as 2 fotos de Marta Suplicy. Uma que foi posta na Folha e uma outra que eu tenho. Quando Marta Suplicy foi nos visitar, uns 30 anos atrás, na Ordem, tirou-se-lhe uma foto dela conversando com o presidente, que à época era, creio eu, Márcio Tomás Bastos. E ela aparece lá sentada. Eu digo, eu prefiro a minha foto do que a outra que veio
na Folha, era muito bonita. E hoje é uma senhora agradabilíssima ainda. E ela anunciou a intenção de deixar a vida política. Aliás, parece que já deixou. Eu digo no fim da crônica, ao fim da crônica, não faça isso. Não faça isso, eu não sei quantos anos você tem, porque as mulheres nunca têm idade, não é? Nós temos, elas têm uma idade sempre aproximada, mas se você já chegou aos 70 anos hoje é uma criança. Tem ainda muitos anos pela frente. Se eu tivesse 70 anos hoje, ô Ruiz, eu estaria naquilo que eu chamo de pleno amadurecimento, porque hoje a cabeça começa a decair, são 85 a 100 bilhões de neurônios, os meus já estão ali no decréscimo. Mas aos 70 anos, a criatura hoje é absolutamente potente, forte, participante, não é? Dividindo as emoções da vida com terceiros. Então, eu diria que você é um adolescente com seus 56 anos, que é uma idade... 34 de advocacia criminal. Com 34 anos de advocacia criminal, é uma idade excepcionalmente preparada para assumir funções de liderança. Então, você está amadurecendo para a usança desse cargo. Não é? Doutor Paulo, eu diria o seguinte, eu acho que um cargo da envergadura que é ser presidente da Seccional de São Paulo exige maturidade. Muita. Né? E eu me sinto preparado para isto, até porque tive uma longa trajetória na advocacia criminal e também em entidades de classe. Né? Se me permite dizer, eu faço parte da Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo desde 1985. Estivemos juntos, não? Né? Sempre. O senhor também sempre sim, foi sim. Estivemos juntos uma muito referência tempo. na luta pelas prerrogativas. Depois disso, eu fui 2 vezes diretor adjunto do Instituto dos Advogados de São Paulo. Terminada essa fase, eu fui conselheiro, diretor e presidente, para minha honra, daquela instituição de classe que é mais admirada pela advocacia de São Paulo, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. É fortíssimo. Muito forte. E é muito forte, inclusive, porque ela concentra 90 mil advogados que estão lá porque querem estar e pagam para estar lá. Sim. E assim mesmo a admiram muito. E só depois disso eu fui ser eleito para um mandato como conselheiro da Ordem. Nesse primeiro mandato fui alçado à condição de presidente da comissão, a essa altura já com o nome modificado, de Direitos e Prerrogativas. E depois, num segundo mandato, fui diretor da Seccional de São Paulo. Então, a partir dessa trajetória e do conhecimento intestino da máquina da OAB de São Paulo, é que eu me senti qualificado para concorrer às eleições e merecer o voto dos advogados paulistas. Pois então, você vem exatamente naquela ascensão a que eu me referi. Nós não temos essa candidatura como alguma coisa vinda das regiões etéreas. Nós não surgimos de repente. Você não apareceu de repente. Você, numa expressão que eu gosto muito de usar, mas uso muito raramente para não gastá-la, eu tenho um respeito muito grande pelos filósofos, claro, mas eu tenho uma admiração profunda por um dos maiores filósofos vivos que o Brasil tem, que é Chico Francisco Buarque de Holanda, o Chico Buarque. E, de vez em quando, me vem uma expressão que consta de uma música, eu não sei se é dele ou se é de Vinícius de Moraes, se é dos dois,
mas ele tem um verso que eu lembrei hoje de manhã, quando vinha guiando, a gente vem guiando e pensando, né? E com risco, inclusive, de ser apenado. Hoje eu quase me atraso, porque nós temos o toque de levantar e o toque de recolher. Né? O toque de levantar quem dá é a minha mulher, Dione. Né? Hoje ela não foi trabalhar, porque ela trabalha aos 87 anos. Maravilha. E trabalha muitíssimo bem. Ela não me acordou porque não era dia do trabalho. Então, eu digo, você não tocou o clarim. Né? Não tocou o clarim. Por isso eu inaugurei a nossa entrevista com essa musiquinha que é o toque do clarim do Exército Nacional Brasileiro. Acorda, acorda, levante-se e ande. E essa música tem uma frase que é assim: eu quero lhe mostrar as marcas que guardei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus. Não é, Ruiz? Maravilha. A gente chega marcado. Eu pensava nisso hoje quando vinha atrasado, porque o toque de levantar não havia soado nas janelas, o toque do clarim militar não havia soado nas janelas. É hora de levantar, é hora de levantar. Eu pensei nisso quando estava passando, inclusive recebendo uma multa abençoada, porque eu cheguei pouco atrasado para a nossa entrevista, não é? E passou uma moça muito elegante com uma tatuagem linda aqui, uma rosa no antebraço esquerdo. E eu lembrei dessa poesia do nosso, ou dos nossos poetas maiores. Nós temos marcas no peito. É? É verdade. Você tem as suas. E você ganhou esse direito, ganhou. Os outros também, em menor porção, em porção diferente, em porção errônea, mas todos têm essa garantia. Ninguém veio aqui de graça. E ser candidato já é um ato de coragem. É um ato de determinação. Determinação. Eu tenho esse direito. Eu fui tatuado pelo sofrimento, porque a gente sofre através desses tempos. Então, eu fico muito emocionado em você estar aqui comigo. Eu ofereço isso a todos os candidatos. Eu ofereci a todos. Vocês têm o tempo que vocês têm. Quem vier veio e há de ser recebido da mesma forma que você, Ruiz. E se não, isso é justo. Se não vierem, ou porque não tiveram tempo, ou porque não se interessaram, ou porque tinham outras tarefas a cumprir. Eu estou cumprindo a minha atribuição, recebendo sua visita, fico muito agradecido por você ter vindo aqui. A nossa ligação é velha na ordem, mas é muito mais antiga, porque Tales Castelo Branco é meu irmão. Eu comecei lá. E você começou lá. O tempo se encadeia, né? É uma relação de causalidade muito gostosa. Comecei lá em 1983, como estagiário, e lá fiquei por 14 anos. Pois então. E aprendi o ofício da advocacia criminal com o mestre Tales Castelo Branco. Que é uma criatura fantástica, amabilíssima, né? Ele esteve comigo essa semana. E eu disse que você vinha aqui. Ele disse, eu gosto muito dele, me disse o velho Tales. Então vamos encerrar isso aí. Eu devo dizer que este site se põe à disposição dos outros também, a todos, já disse. Se não vierem é porque ou não se interessaram, porque não houve tempo, ou porque a vida os pegou no outro
Ponto. Nós não cuidamos de política, da política que nós temos aí fora, mesmo porque a nossa disputa ela é tão saudável que nós não queremos tisná-la com observações mais ou menos importantes para a nossa classe. E você tem o tempo que você quiser para se despedir agora. Então, doutor Paulo Sérgio Leite Fernandes, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a honra de poder estar aqui na sua companhia, nessa conversa agradabilíssima, né, que sempre um advogado mais jovem aprende com o mestre. Né? Queria dizer mais uma vez que desde o início da minha atividade profissional na advocacia criminal, soube da sua existência, da sua fama, da sua competência, e estar aqui hoje é um momento muito grato dessa campanha eleitoral, que é difícil, mas tem esses momentos compensadores de alegria de poder estar numa companhia tão enriquecedora e agradável como a sua, que é, sem dúvida alguma, uma das referências da advocacia criminal no Brasil. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa conversa e a oportunidade de dividir com os seus assistentes um pouco daquilo que nós temos pregado nessa caminhada que pretendemos seja vitoriosa para assumir a OAB de São Paulo com esse objetivo de fazer mais pela advocacia de São Paulo, enxugando a ordem para que ela seja mais eficiente, cobrando menos e dando mais para essa atividade da advocacia tão relevante para a sociedade e mais ainda agora, nesses tempos tão difíceis que vive o nosso país. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Pois é, só para encerrar, os elogios me deixam emocionado, mas eu digo de vez em quando que a minha maior preocupação é mostrar só o meu lado positivo e deixar ao arremedo o lado negativo. E ainda fecho com Chico Buarque, com a dança da bailarina. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Eu costumo esconder bem as minhas. E lá na Vevá.